Oi, gente, boa noite. Ontem eu gravei o vídeo que eu tinha prometido sobre como fazer aquela bolsinha dos quatro, dos quatro bombons gourmet, brigadeiros gourmet, etc. E eu gravei, só que por um problema no meu computador, eu perdi um pedaço do vídeo, então tá meio esquisito lá. Dá pra ver, dá pra entender e tal, mas tá meio esquisito. E de ontem para hoje eu fiquei aqui matutando um outro jeito de fazer o mesmo arquivo e resolvi gravar para vocês também esse outro jeito de fazer o mesmo arquivo, tá? Mas para a gente ter duas formas aí e ficar mais fácil de cada um se adaptar a um jeito de fazer. Eu costumo realmente fazer do outro jeito, do outro vídeo, mas esse jeito aqui também dá certo, então é mais por questão de se adaptar mesmo. Cada um faz do jeito que acha que for melhor. Então eu vou postar os dois vídeos, aí você faz o que você achar que atende melhor a sua necessidade, a sua função, tá? Então aqui nesse eu abri de novo o estúdio e nessa vez eu vou usar as grades. Então eu vim aqui nessa configuração, nesse quadradinho aqui, cliquei em mostrar grade. Eu coloquei o espaçamento aqui como 10 milímetros para poder ficar um número redondo e aqui ele tem os 5 milímetros também, tá vendo? Então eu vou conseguir usar tanto essa metragem para ajuste da grade quanto para também fazer a medição do que eu preciso, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, mostrar a grade e ajustar a grade. Por que o ajustar a grade? Quando eu for arrastar ou desenhar qualquer coisa, ele vai ficar sempre parando nessas divisões, tá vendo? Então, fica 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Então, ele sempre vai puxar números redondos, tá? Então, é para isso que serve esse ajustar a grade. Muita gente eu vi perguntando, às vezes, que por exemplo, gente, eu estou andando com a seta para baixo do meu teclado e ele anda longe, né? Ele dá pulos grandes e não vai pertinho. É porque normalmente esse ajustar a grade está selecionado e o espaçamento aqui está grande, então ele anda bastante. Se você tirar o ajustar a grade, ele anda solto, tá vendo? De pouquinho em pouquinho. Se eu clicar o ajustar a grade, ele vai andar junto com a grade, sempre retinho, tá? Então, nós vamos deixar aqui o ajustar a grade, vamos colocar num quadradinho de uma forma com que a gente consiga trabalhar. Lembrando que a medida daquela bolsinha, o centro dela é 30, né? 3 por 3 é 30 milímetros por 30 milímetros. Então, nós vamos pensar aí num arquivo de tamanho total agora, tá? Então, a lateral dela tinha 125, então eu vou colocar aqui, ó, 125 e vou abrir a minha calculadora para a gente raciocinar aqui junto, tá? Se a minha base tem 30 milímetros, eu vou colocar aqui minha base 30 milímetros. Aí eu vou colocar que a frente do meu arquivo, a frente da minha bolsinha, eu quero com 25 milímetros. Então, eu vou somar 25 milímetros. Se a frente tem 25, atrás também tem que ter 25. A parte superior, eu quero que ela cubra metade de cada lado. Só que o total é 30, então eu preciso de mais 30 milímetros, que é para fazer a parte de cima. E mais a aba que vai sobrar. Então, a aba que vai sobrar eu vou colocar com 20 milímetros, tá? Então, eu preciso de 20 milímetros para a parte de trás e 20 milímetros para a parte da frente. Então, eu ponho mais 40 milímetros. Quer dizer que meu arquivo no total ele tem que ter 150, tá? O meu desenho aqui. Então, eu vou aumentar até completar 150 milímetros aqui, ó. Eu poderia ir também por aquele outro sisteminha que eu ensinei vocês aqui, ó, pelo dimensionar, tá? Mas como eu já usei essa ferramenta no outro vídeo, eu estou usando esse outro jeito aqui agora para aumentar e diminuir. E como eu falei, cada um faz o jeito que achar mais conveniente, tá? Então, agora vamos pensar o seguinte. Eu falei que eu queria com 20 milímetros a minha abinha superior, né? Então, 20 milímetros da abinha superior
Cada quadradinho desse aqui, a gente viu que vale 10, certo? Então, vale 10 milímetros cada quadradinho. Então, se eu quero com 20 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros, eu vou colocar uma linha aqui nos 20 milímetros, certo? Essa linha, ela tem que ser ou de uma outra cor ou pontilhada. Como o outro arquivo eu fiz e foi pontilhada, nesse aqui eu vou usar de outra cor, tá? Só para a gente fazer de uma forma diferente. Para que serve essa outra cor? Quando eu for fazer o corte desse arquivo, eu vou vir aqui na agulha, venho em avançado, coloco por cor. Então, a vermelha, por exemplo, eu vou colocar, se eu estiver usando, sei lá, um papel padrão 180, e na azul, que eu quero um meio corte, eu venho e faço um vinco. Eu vou criar um aqui agora, tá, gente? Então, é vinco 180 gramas, para eu saber que é do 180, tá? Normalmente, no vinco de 180, eu uso configuração metade do que eu estou usando do corte ou até um pouco menos. O corte, eu uso lâmina 3, espessura 33, para o papel 180. Então, para o meio corte, eu vou usar 15 de espessura ou até 12 de espessura, tá? E aí ele vai fazer um meio corte só, ou seja, ele não vai cortar até o final do papel, ele vai cortar só a superfície do papel, o que me ajuda a fazer a dobra, tá? Isso aqui é como eu depois vou fazer o corte. Então, por isso que eu preciso de duas cores diferentes, tá? Então, vamos continuar aqui a função do arquivo. Tá, então se a aba aqui eu vou usar 20 milímetros e eu já coloquei o meio corte, eu vou para o próximo estágio do meu desenho. Embaixo eu também tenho uma aba de 20 milímetros, não tem? Então, eu vou pegar outra linha de meio corte, 10, 20 milímetros, certo? Ó, um quadradinho, dois quadradinhos, 20 milímetros. Essas duas aqui são aquelas duas abinhas superiores, onde a gente coloca o lacinho do arquivo, tá? Agora a gente vai pensar nas outras partes. A parte de cima, ela tem que ser metade para cada lado do que é o fundo. Se o fundo é 30 milímetros, eu vou ter que usar com 15 milímetros. Então, eu pego outra linha dessa, ó, 10 milímetros, 15 milímetros, tá vendo? Um quadrado é 10, meio quadrado aqui, ó, vai ser 15 milímetros. Mesma coisa eu vou fazer embaixo, porque o arquivo ele é todo simétrico, a frente e atrás. Então, eu vou aqui colocar 15 milímetros, tá? Agora, depois daquela abinha que faz a curvinha de cima, eu tenho que colocar a frente e a parte de trás, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Criar outra linha de vinco e vou colocar aqui com que medida que era que eu tinha falado, acho que foi 25, agora eu não lembro com qual que eu fiz a soma. Vamos abrir aqui o histórico da calculadora e descobrir com quanto eu fiz a soma. E a minha calculadora está sem histórico. Mas vamos colocar com 20 milímetros, tá? Que eu acho que foi a altura que eu fiz. Na verdade, eu acho que foi 25. Então, 15, tá? Aqui, ó, 5. Aqui mais 10, 15. Com mais 10, 25 milímetros. A mesma coisa para eu fazer a parte de trás agora. 5, 15, 20 milímetros. Ah lá, e o meio, que é, na verdade, é o fundo, onde eu vou colocar os docinhos, ficou com os mesmos 30 milímetros, tá vendo? Que era o que eu queria, que é para encaixar a forminha do meu arquivo, tá? Isso aqui, ó, eu vou, como é que fala? Eu vou, gente, eu tô trabalhando agora a 1h53 da madrugada, então relevem se eu der umas falhas e uns bugs, porque eu tô com sono, tá? Então, eu vou agrupar agora, para eu não mexer essas linhas de lugar, tá? E vou deixar aqui, ó, ajustada a grade. Agora, eu vou fazer os furinhos para passar a fita. Então, eu venho aqui, um círculo, venho em dimensionar e vou colocar aqui 10 milímetros em cada coisinha, para passar uma fita de 10 milímetros, tá?
eu achei meio grande. Então, vamos passar uma fita de 5. Então, fita de 5 milímetros. Olha lá, ficou o furinho, tá vendo? Eu vou precisar de 2 furinhos para poder passar a fita dos dois lados. Então, eu seleciono os dois. Por via das dúvidas, eu vou vir aqui e mandar alinhar. Ele já estava alinhado, tá vendo? Então, eu agrupo ele, copio, colo e vou pôr o outro aqui embaixo, ó. Aí eu venho aqui, ó, mando ao centro, agrupo, seleciono os dois, ó, tanto o meu arquivo anterior quanto as minhas bolinhas e mando de novo alinhar ao centro. Aí ele vai ficar certinho. E eu mando também alinhar ao meio, para ele poder ficar certinho, tanto em cima quanto embaixo, na mesma distância, tá? Depois disso, nós vamos criar aquela abinha aqui, lateral, que eu fiz no outro para poder fechar a bolsinha na lateral, tá? Então, eu vou vir desagrupo, ó, tava tudo agrupado, eu vou desagrupar tudo, tá vendo? Ó, tá tudo separado de novo. Venho aqui, clico em editar pontos. No caso, esse aqui só vai ter 4 pontos, porque eu usei um retângulo único para fazer esse arquivo. Mas o que eu venho e faço? Eu clico aqui e crio um ponto nesse lugar onde eu quero aqui, que é bem na junção aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Aí eu venho e crio do lado de cá também, a mesma coisa, ó. Depois que eu fiz isso, eu seleciono 2 pontos nesse ponto aqui. E eu vou puxar esse ponto para cá, onde eu quero, tá vendo? Como eu tô com a linha de grade marcada, essa linha de grade vai deixar com que todas as minhas linhas elas fiquem retas quando eu arrastar. Então eu posso criar o ponto em qualquer lugar e depois eu arrasto para que ele bata com o outro ponto que eu tinha aqui. Eu vou criar uma linha aqui, uma linha aqui. E essas duas linhas, eu vou colocar elas também azuis, porque eu vou querer meio corte nesse ponto aqui, tá? Então, tanto essas linhas de dentro, quanto essas duas linhas aqui, elas são meio corte, tá? Agora, eu vou ter que fazer uma aba nesse pedaço aqui para eu colar nessa lateral. Aí, eu vou fazendo daquele mesmo jeito que eu fiz para criar essa abinha. Então, venho aqui, edito ponto, eu vou criar um ponto novo, venho aqui, opa, errei, volto aqui, eu crio um ponto aqui, e esse ponto eu arrasto aqui, ó, tá? A mesma coisa do lado de cá, eu crio um ponto, crio outro ponto aqui e arrasto. Tá vendo? Ele fez as duas abinhas aqui para os outros lados. E aqui nesse ponto aqui, ó, eu vou de novo criar mais duas linhas que eu vou fazer de meio corte, tá? Então, eu seleciono essas duas linhas e vou fazer elas de azul, porque depois eu vou fazer meio corte. Olha lá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu edito aqui, crio ponto, arrasto, crio ponto, mesma coisa do lado de cá. E faço mais duas linhazinhas que eu vou colocar aqui para fazer meio corte. Se vocês forem ver e pegar aquele arquivo que eu postei já no grupo, ficou muito parecido. Então, a ideia é a mesma, tá? A única diferença foi que eu fiz de formas diferentes. Agora, a vantagem deste arquivo aqui. Quando você cria esse retângulo único, vamos testar, tá? Normal, é para funcionar, só que meu computador às vezes está meio chatinho. Quando você cria esse arquivo único num retângulo, depois você consegue vir, por exemplo, com um fundo, arrastar ele e ele vai cair já exatamente dentro desse arquivo que você criou aqui, tá?
sem precisar ficar depois juntando ponto no outro, criando caminho composto. Então isso facilita para você colocar alguma imagem dentro do arquivo que você criou, tá? Mas, como eu falei no outro vídeo, quer dizer, nem sei se chegou a gravar essa parte, mas quando são arquivos assim, normalmente eu deixo o papel meio que fora mesmo, assim, para eu não precisar colocar marca de registro. Aí eu consigo cortar sem marca de registro, sem ter aquele problema de, às vezes, dar erro de leitura, ou de ter que ficar lendo manualmente e tal. Então, eu deixo sobrar um pouquinho de papel aqui, de papel digital, né? Sobrar para fora do arquivo que eu vou cortar, que se ela cortar um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá, não vai fazer diferença para mim, porque vai estar dentro de qualquer jeito, tá? Então, esse é o jeito que eu fiz esse arquivo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um toque para mim, que eu vou gravando outras coisas que eu for aprendendo. Por exemplo, como colocar mais de um fundo no mesmo arquivo, ou como, não sei, aí vocês me dão uma ideia aí do que vocês têm de dúvida e me falem. Ah, esqueci de um detalhe. Aqui, ó, tá tudo solto ainda, tá vendo? Eu sempre gosto de, antes de fechar o arquivo, eu agrupar tudo. Porque caso eu bata a mão ou aconteça qualquer coisa, eu mexo o arquivo por inteiro e não desconfiguro ele, tá? Gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Um beijo.